Fala pessoal, trem de pouso na área, vamos lá então, começando as nossas 20 mais ANAC, agora meteorologia, não vai se perder aí. Para você que está acessando a primeira aula agora aí das questões, a gente recomenda, né, que vocês façam todo o curso lá, depois vocês podem façam os simulados, façam a questão ali dos resumos, né, que eu criei para vocês ali, vocês viram que ficou bem legal, bem resumido, bem direto ao ponto, e depois vocês vêm aqui para essa reunião de questões que a gente fez cuidadosamente também, a gente reuniu os instrutores, deu uma abordada geral na matéria e a gente pontuou ali uma questão ou outra. Na verdade são 20 questões, né, que a gente pontuou aqui para que vocês possam focar nesses tópicos aí que eu vou trazer para vocês agora. Beleza? Sem mais delongas então, a gente já tem a vinhetinha especial aí, só rodar. Direto ao ponto, então, assim como vai ser na nossa banca lá, assim como eu sempre prometo para vocês, né, que vocês vão chegar lá e vão fazer cada questãozinha ali, não vão demorar mais que 2 minutos por questão, menos ainda, na maioria delas, e vamos gabaritar essa prova aí. Questão número 1, então, de meteoro, ó. A dispersão ou difusão da luz solar tem início na camada de estratosfera. Muito cuidado aí nessa questãozinha, cuidado para que a gente tem ali, ó, nossa alfa, né, estratosfera, a gente tem a B, ionosfera. Tropopausa e exosfera é uma coisa que a galera não costuma se confundir quando fala de difusão solar, mas ionosfera às vezes pode dar uma confundida. A ionosfera a gente está tratando das ondas lá de rádio, de gama, etc. E então a nossa dispersão ou difusão solar ela acontece na estratosfera, beleza? A resposta alfa então para nós. E depois a gente tem a número 2 ali, a gente vai falar sobre o gradiente térmico na tropopausa. Como é o gradiente térmico na tropopausa? A gente tem ali a alfa positivo, bravo isotérmico, Charlie normal ou delta negativo. Lembra então que a gente, né, uma característica principal da tropopausa é a isotermia. O que significa isso? Que a temperatura vai se manter igual ali, menos 56,5 graus Celsius, e essa temperatura vai se manter durante toda a nossa tropopausa, tá? Então fiquem bem espertos que isso aí não vão se confundir lá, porque isso aí é questão para matar, assim como eu tinha falado antes ali, essa é uma delas que a gente mata em menos de 1 minuto, tranquilo? A nossa número 3 também, bem importante, pode confundir, tem bastante Q ali, né? QNE, QNH, QFF, QFE. A gente está tratando aqui do nosso FL. Quando o FL, o FL é sempre em função do. Quando a gente está falando de FL, nível de voo, a gente já assinala ali, já aparece nossa alfa, QNE. QNE, a gente vai estar no nosso ajuste padrão e vai configurar então ali nosso nível de voo, tá? QNH ali é o nosso ajuste altímetro, considerando a pressão local do nível médio do mar, né? E aí a gente tem o QFF, QFE, ajuste a zero, etc. O que cai muito na prova é o QNE e o QNH também, ali falando bastante do METAR, né, que cai. A gente vai ver mais pra frente, vai ter umas questõezinhas de METAR aí pra nós. Beleza, vamos já então para a nossa questão de número 4. Quando a proporção de vapor de água atinge 1% e um volume de ar considerado, pode-se afirmar que a umidade relativa é D. Então, antes de ler as questões aqui, as respostas, a gente já vê ali, né? A gente tem então, só pode suportar a molécula de ar só pode suportar 4% dela do volume de água. O que significa isso? Então, quando a gente tem uma parcela ali de 1%, a gente tem 25% de umidade relativa, 2% a gente tem 50%, 3% a gente vai ter 75% de umidade relativa e 4%, que é o máximo, aí o ar se torna saturado, a gente tem 100% de umidade relativa. Aqui a gente está falando de 1%, então já matamos a charada bravo ali, então 25% de umidade relativa. Cuidado, umidade então absoluta, um percentual que a molécula de água pode suportar é até 4%, tá? E a nossa umidade relativa ela vai de 0 a 100%. Número 5, então. Uma aeronave sobrevoando uma região no FL 100 com QNH no momento de 1018,2 HPA. Estará. Lembra então, ele está no FL, se ele está no FL, ele está voando o nosso QNE, né? E nosso QNE é 1013. Se o nosso QNE é 1013 e a gente sabe que o nosso QNH aqui é 1018, lembrem, uma regrinha bem fácil aqui que eu já tinha comentado nos resumos, né? Pressão maior, a gente vai estar mais alto. Pressão menor, a gente vai estar mais baixo. 1018 é maior que 1013.
significa que a gente está mais alto do que o nosso nível de voo estipulado ali. Então, o nosso nível de voo é 100 e a gente também tem aquela outra questão ali que é 30 pés por HPA. Então, cada HPA vai ter uma diferença de 30 pés. Aqui a gente tem 5 HPAs a mais. Então, 3 vezes 5, né? 5 seria 3 vezes 5, 15, 150, então no caso, e a gente vai aumentar 150 pés. Essa é a nossa altitude verdadeira. E a gente vai observar nas respostas ali que a gente tem na delta, a altitude verdadeira de 10.150 pés. Tranquilo? Então a gente pegou a diferença ali dos 2018 para os 2013, são 5 HPAs, a gente tem que fazer 5 HPAs vezes 30 pés, que vai nos conceder os 150. E a gente sabe que se está maior, a gente vai estar acima, então, da nossa altitude verdadeira. Tranquilinho? Bem tranquilo isso aí, né? É só a gente memorizar esse esqueminha que eu coloquei para vocês e não esquecer esses 30 pés aí por HPA que vocês vão fazer o cálculo aí. Não precisa nem de calculadora para fazer isso aí. E a gente tem a nossa número 6 aqui, as nuvens com textura fibrosa, sem sombra própria, constituídas exclusivamente de cristais de gelo, são Alfa, Cirrus, Bravo, Stratus, Charlie, Altocúmulos ou Delta, Altostratus. As nuvens, às vezes, quando eles botam muita característica de nuvem, pode dar uma embaralhada ali, né? Mas nesse caso aqui, observe que nesse caso, em muitos casos, vocês vão poder resolver dessa forma, naquele esqueminha que a gente fez lá nas nuvens baixas, nuvens médias e nuvens altas. A gente sabe que as nuvens altas, elas são exclusivamente constituídas por cristais de gelo. E o nosso bonequinho lá, né, o Charlie, era a nossa cabeça. Então a gente tem o único Charlie aqui, é o Cirrus, se vocês observarem ali. A gente tem Cirrus, Stratus, Altocúmulos e Altostratus. Então a gente só pode ter aqui uma nuvem no estágio alto Cirrus, que vai ser constituída exclusivamente por cristais de gelo. Bem tranquilo, né? Com aquele esqueminha lá, dá até para desenhar ali naquele papelzinho que eles dão para nós de rascunho. E é uma questão que não precisa saber tanto assim das características das nuvens, basta saber aquele bonequinho lá que a gente criou para vocês. A gente criou não, a gente está repassando aí o que foi nos ensinado também, né? Então tá, vamos lá para nossa número 7. Em meteorologia, o transporte de calor pelos ventos denomina-se alfa, advecção, bravo, convecção, Charlie, condução e delta, radiação. Outro assunto que eu frisei bastante lá no nosso resumo, né? E a gente sabe então que transporte de calor é advecção. Transporte de calor pelos ventos, né? Advecção. E a gente poderia aqui surgir uma confusãozinha com a nossa convecção, mas não para quem é aluno trem de pouso, porque convecção a gente já botou lá para vocês também convecção, correntes verticais. Então a convecção só pode ser corrente vertical e a nossa advecção então é a nossa corrente de vento, nosso vento, né? Na horizontal. E esse aí vai ser então a nossa resposta alfa, advecção. A gente tem ali condução, radiação também, nem vou entrar em detalhe aqui porque a gente já tinha visto também ali no resumo. Acredito que vocês, essas alturas do campeonato, já estejam bem cientes, né? Número 8, a gente trouxe aqui para vocês uma questãozinha ali envolvendo o SIG-WX-PROG, mas essa questão pode aparecer também envolvendo sobre o METAR, né? Por isso que a gente trouxe essa questão aqui, porque ela está tratando, é uma sigla que pode aparecer em outros assuntos aqui também. Então, na carta SIG-WX-PROG, a abreviatura SCT significa alfa esparso, bravo poucas, Charlie nublado ou delta encoberto. SCT é o skater, né? Skater, a gente ali já tinha visto também no METAR tal, que são esparsas. Então, a nossa alfa ali, né? Só relembrando rapidinho, nossa seria bravo poucas é fio, nublado então é broken, BKN, e o encoberto é o OVC, né, o overcast. E também não custa nada a gente lembrar que o nosso teto, ele só constitui teto quando a gente tem o BKN e o OVC, o overcast. Quando é fio e skater, não constitui teto, beleza? Então a gente tem aqui nossa alfa já falamos. Uma questãozinha aí, vocês veem, né, que no METAR também aparece esse SCT, esse fio, o BKN e o AVC. Então fiquem bem espertos que isso é uma questão que pode aparecer de diversas formas e vocês vão resolver ela da mesma maneira. Então vale a pena dar uma olhadinha nessa sigla aí. A nossa 9, a gente vai ver as fases de uma trovoada, são respectivamente
Fase da trovoada a gente já tinha colocado para vocês lá, né? CUMAD, cúmulos, maturidade e dissipação. Nem vou entrar muito em detalhe aqui, porque com esse esqueminha CUMAD, a gente vai descobrir ali a primeira fase, Cu, a segunda fase, Ma, e a terceira fase, Di. CUMAD, então a gente tem ali, ó, bravo, cúmulos, maturidade e dissipação. Também vale ressaltar que o nosso cúmulos, né, nessa fase a gente tem ventos ascendentes, na fase de maturidade a gente tem ascendentes e descendentes, e a dissipação, né, como o nome já diz, está se dissipando toda aquela trovoada lá, e a gente tem correntes somente descendentes. Belezinha? Já estamos chegando na número 10, metade da prova. Olha só que tranquilo que é, né? Quando a gente faz a prova aí, dá uma estudada, domina um assunto, eu garanto para vocês que vocês vão fazer essa prova bem rapidinho lá e mandar o resultado para nós lá de aprovado o mais rápido possível. Beleza? Pra gente comemorar junto aí, um churrascão. A nossa 10 então. No METAR, agora a gente tem algumas questõezinhas de METAR aí que vão aparecer para nós, né? No METAR, Sierra Bravo Mike November, foi lançado no dia 10, às 9 Zulu. A gente tem ali vento vindo de 120 graus, com 8 nós, 4.000 metros de visibilidade, névoa, nublado, ó, o BKN ali, ó, nublado a 2.500 pés. A gente tem 28 graus de temperatura e 26 é o nosso ponto de orvalho. A gente ainda tem no final ali, como sempre, né, é o nosso ajuste de altímetro, que é o QNH 1.0, 1.5. Então, só lendo o METAR aí para vocês, né? Fiz todo o METAR para a gente já dar uma analisada nele geral. A gente já viu ali que é vento de 8 nós, né? Lembrem ali, 120 é de onde vem o vento, 120 graus então a nossa direção de onde está vindo o vento, e depois vem a velocidade, 8 nós. Resposta delta, então é para a gente encerrar mais uma questãozinha de METAR aí que muitas vezes parece o bicho de 7 cabeças, e na verdade a gente vê que não é, né? Pelo menos não em todas as questões. Mais um METAR que eu trouxe para vocês aqui, ó, METAR Sierra Bravo Charlie Tango. Ele foi emitido dia 7 às 11 horas Zulu. O vento ele vem de 050 com 2 nós. A gente tem então 5.000 metros de visibilidade no setor Whisky, né, setor oeste, e a gente tem um BCFG ali, que a questão se trata disso, e a gente tem ali 15 de temperatura com 15 de ponto de orvalho, ou seja, ar saturado. E o nosso ajuste de altímetro ali, 1.0, 1.9, é o nosso QNH, pressão alta aí nesse aeródromo, né? O que está querendo dizer então ali? A gente já tem resposta na alfa ali, bancos de nevoeiro, é o BCFC, né? BCFG. O nosso FG é o nosso nevoeiro, então é fog, né? Seria a sigla em inglês. E o nosso BC ele serve para colocar bancos, então observem bem isso aí, porque é uma sigla que às vezes está ali, a gente já sabe do FOG, já sabe do BR, sabe as outras siglas, aí quando vem um acréscimo antes ali a gente pode ficar meio confuso. Então fiquem espertos, mais um METAR que eu já li completo para vocês aí, já se precisar volta aí para ouvir o METAR de novo, observar o que eu falei com o que está escrito no METAR ali para vocês já saber ele todo certinho, né? Aproveitar para estudar as outras partes do METAR também. Tranquilo? Vamos para número 12. A palavra cavoque em um METAR informa que há. Né? Cavoque, o pessoal costuma muito, né? Fala que tá cavoque, o cara já sabe que tá bom para voar. E aí quando cai alguma coisa mais específica na banca, tu já dá uma, opa, tem mais coisa para estudar sobre cavoque aí. E é exatamente isso que a gente vai ver. Como tem muita coisa ali na resposta, eu já vou pegar aqui a nossa resposta correta, né? Pra gente ficar esperto já e não precisar ficar confundindo com muito número e coisa. A nossa Charlie, então. CAVOC é o termo que significa nenhuma nebulosidade abaixo de 1.500 metros, nenhuma CB, visibilidade igual ou superior a 10.000 metros e ausência de precipitação ou trovoada. Ponto. Isso aí é a nossa definição de CAVOC, então. Quando pode aparecer uma dessas opções ali, né? A ANAC pode colocar ausência de CB, nenhum CB, né? Pode ser, tá dentro do nosso CAVOC, tá ok. Mas nesse caso aqui a gente descreveu ele todinho para vocês, para já vocês saberem, né? Quando cair alguma parte ou outra ali, vocês também conseguirem responder sem maiores problemas. Beleza? Chegou o nosso CAVOC aí. Toda vez que a gente vê no METAR CAVOC é alegria, né? Pro piloto. Só ir pro aeroclube e fazer os voozinhos lá. Agora a gente tem uma espécie aqui, né? Espécie METAR, bem parecido, nossas siglas, né? Uma vez que tu estuda para o METAR, tu já vai saber ler o espécie também. Só que o espécie a gente está falando ali de uma
uma observação, né, que ou uma mudança que pode ter ocorrido no nosso metar. Nesse período ali a gente lança uma espécie para colocar essa observação de alteração. A gente tem essa espécie aqui, Sierra Bravo Romeo Juliette, a gente tem ali dia 20, né, das 9h20 Zulu. O vento vem de 030 graus com 10 nós, visibilidade horizontal é 8.000 metros. A gente tem uma chuva ali, né, com tracinho de menos, poucas nuvens a 1.500 pés. Overcast, então céu encoberto a 10.000, 23 de temperatura e 20 é o ponto de orvalho, ajuste de altímetro 11016. Aqui a gente tem mais uma chuva ali, né, com alguma observação, alguma simbologia extra. A gente sabe que tem chuva, mas tem uma coisinha extra. Quando a gente tem o sinal de menos, então, chuva leve. Sinal de mais, chuva forte. E quando não tem sinal nenhum, a gente já sabe que é uma chuva moderada. Nesse caso aqui, o espécie trouxe para nós a chuva leve, né? A gente tem um sinalzinho de menos ali, chuva leve, tranquilo, matamos a questão sem maiores problemas. E a gente também já leu o metarzinho todo ele para vocês aí, para a gente ficar esperto. 14, mais um metar. Eu acho que esse aqui é o último metar aí que vai cair. O metar, né? Sierra Bravo Charlie Tango, no dia 10 às 10 horas Zulu. A gente tem então um vento de 1,50 graus, né, 150 graus, com 4 nós, 800 metros a nossa visibilidade. A gente tem nevoeiro, a gente tem esparsas a 300 pés e a gente tem um céu nublado a 500 pés. Ajuste de altímetro e temperatura estão iguais ali, né? 18, 18, ou seja, ar saturado também. E a pressão local, pressão atmosférica, reduzida ao nível médio do mar, 1016, nosso QNH. Bom, a gente pode ver que o tempo aqui tá feio, né? O cara abre isso aqui o dia que tu vai voar lá e vê esse metar lá na região que tu tá fazendo voo, não precisa nem ir para o aeroclube, né? Só vai ali pegar um livrinho para dar uma estudada, dar uma revisão na teoria, dar uma assistida nas aulas de novo aí se tem dúvida, faz aquele churrasco lá com os amigos, né? O aviãozinho vai estar no hangar, porque é um negócio que tá feio. Observem bem, eu tinha falado do teto lá, né? A gente tem um BKN ali, o BKN constitui um teto, a gente tem um teto aqui de 500 pés. Não vou visual nem pensar. E também a gente tem aqui, ó, sabendo ali, né, que a nossa temperatura é 18, ponto de orvalho 18, atingiu o ponto de orvalho, ar saturado. Tranquilo, resposta na alfa então para nós. Agora a gente vai para a nossa número 15, composição da atmosfera, questãozinha aí que é muito tranquila, fácil, o cara vai ali, não tem por que estressar, mas às vezes a gente vê algum aluno ou outro ali perdendo ponto lá na ANAC por causa de uma questão simples dessa aí. E o que pode acontecer? Por que o cara pode errar? Já vou adiantar para vocês aqui. É a confusão entre o nitrogênio e o oxigênio, né? A gente sabe que a gente tem mais então nitrogênio, 78% é nitrogênio. No caso aqui está mostrando oxigênio primeiro, então a sequência correta seria 21%, né, oxigênio, 78% que é o que tem mais na atmosfera é o nitrogênio e 1% de outros gases. É importante gravar esse número aí, né, 21, 78, e também lembrar, conforme eu já tinha falado no resumo, eu não me canso de falar para vocês não esquecerem na hora da prova lá, que o nosso nitrogênio é o que tem mais. Beleza? Entrando então na nossa questão número 16. Com relação ao vento de superfície, estende-se desde a superfície até um limite máximo de. Recapitulando então, vento de superfície na nossa camada mais baixa ali, né? Vai até 100 metros. Passou de 100 metros a gente já não considera vento de superfície, a gente tem outros ventos lá que a gente já viu, tem tabelinha, tem vento ciclostrófico. Inclusive tem uma questão aqui sobre o barostrófico, se eu não me engano, mais abaixo. Mas vento de superfície até 100 metros. Tranquilo, cuidado aí, que às vezes pode ser que apareça em pés, uma outra resposta em pés, para dar uma confundida, mas a gente sabe que o nosso vento ele é 100 metros, tá? De superfície. Número 17, a camada da atmosfera que apresenta maior concentração gasosa e sofre o efeito direto do aquecimento da superfície terrestre. Vamos lá, a camada da atmosfera, né? É bom a gente já dar uma revisada. A camada da atmosfera que tem maior concentração gasosa, isso é a mais densa, né? Também a gente poderia falar. E sofre o efeito direto do aquecimento da superfície. É a que está colada na superfície, né? É a que a gente está... É a camada da atmosfera que a gente vive,
troposfera, então, é bom a gente dar uma recapitulada aqui, ó, troposfera, a gente também pode lembrar, né, a característica dela do gradiente térmico, padrão ali, quando a gente vai subindo, a temperatura vai caindo, depois a gente vai ter a nossa tropopausa, onde a temperatura para de sofrer alteração, depois a gente vai ter a nossa estratosfera, e ionosfera é a nossa última camada lá, tá? Beleza? A gente então já deu uma revisadinha aqui nas camadas, vamos para a nossa número 18. Uma frente em formação é conhecida como, eu tinha até citado para vocês essa questão lá no resumo, falando sobre, até citei a Bíblia lá, né? Não sou pastor, mas eu tenho algumas referências aí pra gente matar a questão lá. Gênesis, né? Falou em Gênesis, a gente está falando da formação, da criação de algo. Né? O Gênesis lá, o primeiro capítulo da Bíblia, por isso que eu falei sobre isso. Frontogênese, então a nossa frente, né, sendo frente fria ou frente quente, não importa, o processo de formação dela a gente chama de frontogênese, a nossa resposta que já está na alfa. A gente tem a B ali, a Bravo, né, que poderia dar uma confundida, frontólise. Se a frontogênese ela é a formação, a frontólise é a dissipação. Memorizem uma delas, que vocês já vão saber a outra, né? Memorizem, no caso, a frontogênese, que vocês têm uma referência já. Então, a nossa resposta aqui é a nossa alfa, e eu nem vou ler as outras ali, mas é importante só salientar a diferença dela para a frontólise, né, que é a nossa dissipação, então. 19, inversões térmicas indicam que a temperatura, ó, importante, eu tinha falado ali da troposfera já, a gente vê aqui a questão do aumento com o aumento da altitude. Bom, se o nosso gradiente térmico padrão é uma diminuição da temperatura com o aumento da altitude, se a gente tem uma inversão térmica, né, se o padrão é subir e a temperatura cai, a inversão disso qual seria? No momento que a gente está subindo, a temperatura também vai aumentar. Isso aí que vai ser a nossa inversão térmica, né? Geralmente isso aí pode ocorrer dentro da nuvem, tem algumas particularidades da atmosfera que pode ocorrer uma inversão térmica, numa trovoada, uma tempestade. A gente sabe que a atmosfera fica muito instável e, logicamente, numa situação dessa, tu não vai estar subindo ali, vai estar caindo 2 graus a cada 1000 pés, bonitinho, né? Às vezes tu pode estar subindo e a temperatura pode estar aumentando. Isso aí é inversão térmica. Tranquilinho? Beleza? Vamos lá para a nossa última questão, então, para encerrar nossas questões aí de meteoro. O vento que flui exclusivamente pelo efeito de força de gradiente de pressão denomina-se. Essa questãozinha aqui, eu te fiz lá, desenhei a tabelinha para vocês, né, dos 4 tipos, barostrófico, gradiente, ciclostrófico e o nosso geostrófico, né, para a gente poder saber ali qual é a atuação de cada um deles. Mas quando falo do gradiente de pressão, o gradiente de pressão ele é relacionado direto com o nosso baro, né, baro-pressão. Então o gradiente de pressão ele sofre exclusivamente, ele é o vento barostrófico, né, que é a resposta, e o barostrófico ele sofre uma influência exclusiva do gradiente de pressão. Resposta ali, mais uma na alfa ali para vocês, vai ser o nosso barostrófico. Só linkar o baro com a pressão para vocês matarem. Caindo essa aqui do gradiente de pressão, vocês vão matar tranquilamente. Mas é claro que a ANAC também pode colocar falando do ciclostrófico, do geostrófico. E eu nem vou abordar aqui cada um deles porque a gente já tem a tabelinha lá. Essa questão aí, é claro, né, não é à toa que eu botei aqui para vocês, justamente para vocês analisarem esse ponto aqui que eu coloquei, né, do gradiente de pressão, mas também perceber se vocês sabem dos outros ventos, para, se caso não saibam, voltar lá na matéria e dar mais uma olhadinha antes para a prova, levar a anotaçãozinha ali para dar uma lida antes de entrar lá na banca, tá bom? E com isso a gente encerra aqui as nossas 20 mais aí de meteorologia. Eu espero mesmo, eu fiz assim, a gente fez assim, ó, analisando, estudando, pensando nas questões para que caia a maioria delas lá na prova de vocês, para que vocês, né, consigam sair muito bem, tá? Então eu desejo aí uma excelente prova para quem já está com a banca marcada, né? Acredito eu, para quem está assistindo que já está quase indo lá fazer a banca, e eu tenho certeza que vocês vão conquistar um resultado positivo e depois vir contar para nós aqui, beleza? Boa sorte lá, bons estudos, qualquer coisa manda mensagem para nós aí. Valeu!